Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco nos dois planos da vida em que aqui juntos nos encontramos. É uma alegria estar aqui com vocês, revendo amigos, queridos, né, que há muito tempo não nos víamos, e conhecendo outros. Então é sempre uma alegria poder estar podendo falar do Evangelho do Cristo. E primeiramente eu quero agradecer a Marina pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui para falar sobre o Evangelho de Jesus. Já estive aqui em outras ocasiões, mas para participar, para assistir palestra também. E como a Marina disse, nós vamos falar um pouquinho sobre bem-aventurados os aflitos. Este tema ele se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec elabora vários itens falando sobre as aflições, sobre os sofrimentos, sobre as dores da alma. E ali então ele vai nos falar de bem-aventurados os que choram, justiça das aflições, motivos de resignação, vai falar da melancolia, que hoje nós temos aí como depressão, vai falar do suicídio da loucura, da perda de entes queridos, do bem e do mal sofrer, e por aí vai. São 31 itens, é o capítulo mais extenso do Evangelho, é o capítulo que tem mais itens, onde Kardec se dedicou para falar das dores da alma. Todos nós que estamos aqui, reencarnados na Terra, passamos por dificuldades, enfrentamos aflições, sofrimentos, dores de toda ordem. Sem nenhuma exceção, quem está na Terra e quem também já está do outro lado da vida, passa por dores. Agora, de que maneira nós enfrentamos as dificuldades em nossas vidas? Como é que nós lidamos com as adversidades que chegam até nós? Por exemplo, a perda de um ente querido, as enfermidades que nos chegam e arrebatam, muitas vezes, até inclusive tirando a nossa própria vida. O revés financeiro, as desilusões que nós sofremos com pessoas familiares, amigos, e aí vamos. Como que nós lidamos com tudo isso? Por que que nós passamos por todas essas questões? São causas atuais? Como Kardec coloca neste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, são causas anteriores a esta vida? Para que nós possamos saber se são anteriores ou se são atuais, não temos assim muita dificuldade para fazer essa leitura. Porque se tudo que nós estamos enfrentando hoje não tem nenhum motivo que nós tenhamos feito, que nós tenhamos buscado para que estejamos passando por esse sofrimento, são de anteriores, de vidas anteriores. Mas na grande maioria das vezes, meus amigos, são desta própria vida. Porque, infelizmente, nós ainda não compreendemos muito bem essa questão das aflições em nossas vidas. E para que a gente possa entender um pouquinho melhor, tem uma mensagem do Albino Teixeira que está no livro Passos da Vida. Ele fala assim, ele vai nos falar do que mais nos faz sofrer. Então ele começa essa mensagem falando assim, o que mais
sofremos no mundo? Ou o que mais nos faz sofrer? Não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Muitos de nós, quando chega a dificuldade, nos desanimamos, nos desencorajamos diante das dificuldades que chegam, das aflições que chegam. E aí nós colocamos muitas vezes tudo a perder. Deixamos de lado tudo aquilo que nós já conhecemos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E passamos a viver ou nos preocuparmos, passamos a ficar num estado aflitivo que muitas vezes nos adoece. Porque o desânimo é uma das armas mais poderosas para nos derrubar. Em todos os momentos da vida, em todas as situações que nos chegam. E ele continua assim: não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Porque provação, dificuldades, todos nós vamos passar. Quem está neste mundo aqui, todos nós vamos passar por dificuldades. Todos nós vamos passar por sofrimentos. Faz parte da vivência do mundo em que nós estamos, que é um mundo de provas e expiações, que é a Terra. Já está falando, provas e expiações. Então nós não viemos aqui para estar em diversão. Nós não viemos para este mundo e aqui nós vivemos felizes, porque não é um mundo de felicidade. Nós temos alguns momentos de felicidade em nossas vidas. Mas na grande maioria da nossa vivência no dia a dia e ao longo da nossa existência, nós somos procurados e somos arrebatados aí por aflições, por dificuldades de toda ordem. O lidar com elas é que vai fazer a diferença para nós. O como lidar com essas questões que nos chegam. Ele continua assim: não é a doença que nos faz sofrer no mundo, é o pavor de recebê-la. Sempre que nós recebemos um diagnóstico de uma enfermidade mais grave, nós ficamos apavorados. A fé que nós achávamos ter vai por água abaixo. Esquecemos de que se nós estamos passando por aquela situação, se aquela enfermidade chegou até mim, é porque eu preciso passar por aquele momento. Para quê? Para lapidar o meu espírito. Nosso espírito é imortal e traz muitos equívocos. Muitas delinquências que nós cometemos no passado. E muitas vezes nós vamos reparar esses equívocos através de uma enfermidade que nos chega. Se nós confiamos em Deus, nós sabemos que nada nos acontece por acaso. Como nos ensina o Espiritismo, que tudo aquilo que nos chega, nada chega até nós que não esteja de acordo com aquilo que nós necessitamos. Não vem no endereço errado. Não vem no momento errado. Então nós precisamos atentar para essas coisas em nossas vidas. Porque nós reclamamos muito. Quando chega uma dificuldade, uma aflição, a maioria de nós reclamamos. Reclamamos de tudo. Eu conheço pessoas que reclamam porque está chovendo, é porque está ventando muito, é porque está muito sol, está muito calor. Nada está bom. Então, para essas pessoas, quando chegam momentos mais difíceis, fica muito pior.
Porque sempre esteve acostumado a reclamar de tudo. Não consegue agradecer. E na vida, nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Nós somos privilegiados. Nós falamos, nós andamos, nós enxergamos. Nós temos o nosso trabalho profissional, que nos dá o sustento, que promove a nós o pão de cada dia. Temos a nossa casa, temos a nossa família, que pode não ser, né, a família que nós gostaríamos de ter, mas temos a nossa família. Temos os amigos. Mas nós nos esquecemos desses detalhes tão importantes na nossa vida. E ele diz assim, não é o sofrimento, nós sofremos no mundo, não é o parente difícil que nos traz esse sofrimento, ou o parente infeliz. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. E quanto de nós, muitas vezes, estamos ali no equívoco, mas pelo orgulho, como ele vai dizer aqui, não reconhecemos os nossos erros. E vamos adiante, atropelando as coisas. E aí chegam as aflições, chegam as dores. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Às vezes, tem pessoas que ela se sente tão pequena diante do outro, mas se esquece que ela também tem os seus valores. Todos nós o temos. Às vezes aquilo que eu vejo no outro e que eu gostaria de ser daquela forma, o outro vê em mim coisas que para ele gostaria de ser, ele gostaria de ter. Aquilo que eu já sou. Às vezes é aquela pessoa que fala melhor, que fala bem, é aquela pessoa extrovertida, é aquela pessoa que onde chega agrada a todos, é aquela pessoa que tem uma simpatia, uma empatia com todos. E assim vai. E a gente se esquece dessas coisas. Aí ele diz, não é injúria, é orgulho ferido, que muitas vezes nos causam muitas aflições e dores. Não é a tentação, é a volúpia de experiências ou de experimentar-lhes os alvitres, as dificuldades. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Nós vamos envelhecendo e às vezes a gente cultua tanto a aparência, tanto o corpo, que aquilo nos causa aflições, dificuldades, dores. Ele finaliza dizendo assim, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos em nós. Então, quem é o causador das dificuldades e dos problemas? Nós mesmos. Difícil, né? É difícil a gente aceitar isto. Mas nós somos os causadores das nossas dificuldades. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos traz algumas questões referentes à dor. E a dor, ela nos segue em todos os nossos passos, na nossa caminhada. Ela é como se fosse um enigma, né? Que vai nos espreitando ali em todo o caminho de nossas vidas. Desde o dia que nós aqui chegamos, quando nós nascemos, até o dia que nós partimos deste mundo. Nós vamos conviver com a dor, com as dificuldades. O homem, ele diz, faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Por que será que a dor existe?
É no que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns? Será que é isso? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Leon Denis nos diz assim: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Essa parte que eu estou aqui falando para vocês, ela está no capítulo 26 deste livro, que é todo direcionado à questão da dor, e o capítulo 27, a revelação da dor. Então, olha só, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Educação do quê? De quem? Educação do nosso espírito imortal. Todas as situações que nos chegam, elas nos chegam para nos burilar, para aparar as arestas daquilo que nós estamos aí carregando de longa data, de várias existências, e repetindo várias vezes os mesmos equívocos. Vai chegar um momento em que a dor, como diz Emmanuel, a dor é a mestra, chega para nós e vai nos fazer com que nós possamos nos rever em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas ações do dia a dia, conosco mesmo e com aqueles com quem nós convivemos. No nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Esse é o processo educativo para todos nós. E que ninguém escapa. Ninguém. Ele continua dizendo assim: sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. Sem dúvida nenhuma. Os equívocos cometidos, vai chegar um momento em que aqui nós estamos e que nós vamos ter que passar por determinadas situações. Só que nós não podemos nos esquecer que Deus não nos dá o fardo maior do que nós podemos suportar ou carregar. Jamais. Porque às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim: eu acho que se existe realmente algum amparo, alguma assistência, Deus se esqueceu de mim, porque mal acaba um problema, já vem outro, mal termina uma situação, já vem outra. Que bênção! Agradeçamos. Porque se já estamos neste processo, passando por este processo, é porque já temos condições de suportá-lo e seguir. Porque Ele não coloca fardo pesado em ombros fracos. Fomos preparados para isto. Porque antes de estarmos aqui, antes de virmos para este mundo, reencarnarmos aqui, nós fomos preparados lá do outro lado. Nem todos teve a oportunidade de escolher, né, as provas que iriam passar. Às vezes tem aí algumas questões que nos são colocadas, olha, precisa ser trabalhado isto, e aí, vamos trabalhar aqui ou não? Então a gente acaba consentindo. Devido a tantas questões que nós temos aí do passado. Mas todos que aqui estamos aparando arestas. Todos nós somos uma pedra bruta, que estamos sendo lapidados. Assim como um artista que vai pegar ali um mármore, uma pedra e vai esculpir essa pedra para transformá-la numa estátua, em algo belo. O que ele faz? Ele vai ali esculpindo
com a sua ferramenta, com o seu cinzel, com o seu formão, se for uma madeira, né, por exemplo. Vai ali, pouco a pouco. Vai lapidando, vai trabalhando aquela madeira, vai trabalhando aquela pedra, até se formar o que ele imaginou colocar ali naquela madeira, naquela pedra, naquele mármore, enfim. Assim somos nós. Deus vai trabalhando como um artista, cada um de nós. Só que enquanto está ali trabalhando, né, dói. A dor que chega para nós, ela vai chegar, mas ela vai nos trazer também muito aprendizado. Ela é educativa, como nos fala aqui Leon Denis, em todos os sentidos. Ele continua dizendo que o sofrimento não é muitas vezes mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Quantas violações nós cometemos perante a lei divina? E como nós sabemos, na lei divina não passa nada. Na lei dos homens, sim. Na lei dos homens passa muita coisa. Existem muitas conveniências. Na lei de Deus, não. Chegará um momento que nós teremos que reparar. Então, se está difícil, se estamos passando por questões mais complicadas, sejam elas quais forem, façamos uma análise de nós mesmos. O que eu preciso aprender com isto? O que essa dor está me trazendo neste momento que eu preciso trabalhar em mim? Não é o porquê, é o para que eu estou passando por esta situação. O que eu preciso aprender? Isso quando nós agimos assim, fica mais leve. E para isso, meus amigos, nós temos uma doutrina que nos foi trazida, que Jesus nos prometeu aos discípulos, que Ele enviaria o Consolador prometido, que é o Espiritismo em nossas vidas, que traz as explicações, as consolações de toda a ordem. Não por acaso, após o capítulo 5, vem o capítulo 6, que vai falar sobre o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que vem fazer com que nós possamos entender, porque o Espiritismo ele é o cristianismo redivivo. São os ensinamentos de Jesus trazidos para nós de uma forma mais elaborada, para que nós possamos entender o porquê das nossas dores, dos nossos sofrimentos, aflições, de tudo que nós enfrentamos aqui neste mundo de provas e expiações, que é a Terra, enquanto aqui nós estamos. E muitas vezes ainda vamos continuar do outro lado, porque muitas vezes nos revoltamos com a situação, partimos deste mundo carregados de pesos, de revoltas, de mágoas, e essas aflições vão continuar do lado de lá. Porque não tem salto em nada. Aquilo que nós estamos aqui hoje, aquilo que nós estamos cultivando hoje no nosso sentimento, na nossa intimidade, se nós partirmos daqui 5 minutos daqui, é o que nós vamos levar. Não existe mudança. Simplesmente acaba isso aqui, o corpinho que nós temos. Mas, como o nosso espírito é imortal, ele leva tudo isso que nós estamos aqui hoje sentindo. É de fundamental importância que nós entendamos isso e trabalhemos em nós essas questões, para que nós possamos ir burilando em nós
as culpas, a falta do perdão, a mágoa, o ódio. Sentimentos que pesam para nós e que faz com que nós permaneçamos por muito tempo em aflições. Ele continua dizendo: todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele, ou seja, pelo sofrimento. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Quando nós entendemos qual é o objetivo da dor em nossas vidas, como ele diz aqui, somente pode compreender aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Aqueles que entenderam, que compreenderam, que fizeram uma análise de si mesmos, para que pudesse assim atravessar os momentos difíceis sem se revoltar, com resignação. Tem uma passagem de João que ele diz assim, João no capítulo 16, no versículo 33. Ele fala assim para nós: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. É um dizer de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está aqui querendo dizer para nós nesta passagem? Jesus nos alerta, nos avisa, né, que na vida nós teremos dores, nós teremos sofrimentos. Para isto, basta que nós observemos os seus exemplos. Jesus teve facilidade? Jesus foi o amor personificado na terra. E o que ele recebeu? A ingratidão, o sarcasmo, a crucificação, as dores de toda ordem. E ele não tinha nada a reparar, nada. Nós temos, mas ele não tinha. Ele veio a nos ensinar como passar por este mundo, como ter coragem, como ter bom ânimo diante das aflições e das dores que nós enfrentamos e vamos enfrentar ainda, ao longo desta vida e nas próximas que teremos. Mas ele pede para mantermos a coragem, o bom ânimo, assim como ele, para que nós possamos superar, vencer as dificuldades e vencer a nós mesmos. Jesus não está pedindo para que nós vençamos o mundo. Ele pede para que nós vençamos a nós mesmos, para que tenhamos esse bom ânimo, para que não nos deixemos esmorecer diante das dificuldades que todos nós atravessamos. Tem momentos na vida que é muito dolorido, e tem pessoas muito doloridas, ao ponto de não querer mais permanecer na vida. Tiram as suas próprias vidas através do suicídio, que hoje nós estamos vendo aí, principalmente em crianças. E por que de tudo isto? Pelas aflições, pelas dores que cada um carrega. E muitas vezes nós estamos distanciados do que Jesus nos ensinou, dos seus ensinamentos. Nós percebemos um esfriamento
da vivência do Evangelho do Cristo nas nossas vidas. E isto nos traz dificuldades e aflições. Nos tira a fé, nos desencoraja, nos dá o desânimo, ao ponto de não querermos talvez permanecermos mais aqui. Então, meus amigos, que nós possamos, na noite de hoje, buscarmos em todos os momentos, em todos os reveses, dificuldades que nós tivermos, buscarmos entender, compreender o que este momento, o que esta situação, o que eu preciso aprender com essa situação. O que esse momento está me trazendo agora? E para isso, às vezes, nós precisamos parar tudo e nos internalizar. Buscar na nossa intimidade. Como é que nós estamos agindo ali diante daquela situação, com as pessoas, enfim, com tudo que está ali acontecendo em torno de nós. E fazermos uma revisão. Sabe aquele quartinho dos fundos que a gente vai colocando um monte de coisa lá e vai deixando? Chega uma hora que ele está tão cheio que não tem mais como colocar nada. E aí nós temos que fazer o quê? Ir lá e fazer uma limpeza. Tirar tudo que está lá para limpar e ir recolocando cada coisa no seu lugar. É isso que nós temos que fazer com os nossos sentimentos, na nossa intimidade. E para isto, nós temos uma doutrina que nos acolhe, que nos acalenta, que nos dá todos os recursos para que nós possamos entender, compreender o Evangelho de Jesus e vivenciá-lo no nosso dia a dia. Para que nós possamos vencer, sim, as dificuldades, as aflições, vencermos a nós mesmos. Porque todos nós que estamos aqui, nos dois planos da vida, passamos por dores e dificuldades. Cada um aí a sua maneira, cada um traz as suas questões. Como cada um vai vivenciar é que faz a diferença. Que possamos então nos lembrarmos sempre do que nos disse Jesus, para que nós possamos vencer a nós mesmos, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós precisamos vencer a nós. Eu desejo muita paz a todos, eu agradeço a atenção de todos e agradeço por estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho daquilo que nós vamos aprendendo com o Evangelho do Cristo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.